Olá, pessoal! É um grande prazer estar mais uma vez com vocês aqui num momento de bate-papo e hoje com uma pessoa muito especial para mim. Ela que é ganhadora de vários Grammys, uma voz que tem um diferencial no cenário gospel. Pastora Soraya Moraes, é um grande prazer receber você aqui. Muito obrigada por sua presença. De antemão, pastor, eu quero dizer que você é uma grande inspiração para a minha vida. Graças sabe? a Deus. Não só como cantora, mas como mulher de Deus. Eu admiro a sua vida de santidade, a sua seriedade ministerial. Isso me encanta muito. E eu quero abrir esse momento já falando sobre isso. Seriedade no chamado. A gente, muitas vezes, nós que somos servos de Deus, percebemos os dons e os talentos que Deus nos dá, confia em nossas mãos. Sim. Mas nós não entendemos quando isso passa a ser, o carro-chefe do nosso ministério. E você percebeu isso muito cedo na sua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente. É uma pergunta interessante. Dá a impressão que foi muito cedo. É, né? Mas não foi, porque, na verdade, eu fugi um pouquinho do meu propósito por uns anos. Eu canto desde criança, tive o privilégio de nascer num lar que meus pais já eram evangélicos, mas com 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos, eu comecei a cantar na igreja. E aí eu aceitei a Jesus, né? Senti a necessidade de um dia, na hora do apelo, ir à frente e aceitar a Jesus. E eu levei bem a sério. E aí me batizei, fui liderar a música na igreja, coral infantil. Então eu era sempre muito ativa nessa área de música. Mas não conseguimos, né? Eu e minha família, concretizar, né, aquelas profecias. Você vai gravar, você vai viajar as nações. Então não tivemos condição financeira de gravar nada. E aí quando eu entrei para a faculdade de psicologia, eu pensei assim, bom, acho que eu nunca vou gravar, né? Então eu acho que eu vou viajar porque eu também tenho o sonho de ser aeromoça. Ah, então é peraí. por isso que eu vou para as nações. Nós temos uma psicóloga aqui também. Na verdade, eu não concluí o curso, infelizmente. Mas eu fiz 2 anos. Tá vendo, do curso gente? de Grandes psicologia. descobertas. Faltou pouco, né? Quem sabe eu ainda volto. E o curso de comissária? Pois é. Concluiu? Quando eu estava no curso de comissária e tinha sido contratada já pela Varig, neste momento eu conheci meu esposo. E eu estava vindo de um relacionamento com um rapaz que ele não tinha muito assim a visão, né, ministerial de Deus, ele não levava muito a sério aquele fogo que eu tinha dentro de mim. Então eu tocava até em casamentos, não só ministrava, né, tocava o órgão nos casamentos, tocava piano na igreja. Gente, 1000 descobertas aqui hoje. Não, peraí. É que eu ainda não lancei o livro da minha vida, né? Meu Deus, estudante de psicologia, Ai, eu já contratada fiz de tudo nessa da vida. Varig, pianista, gente. E aí eu gostava muito desse moço, mas eu sentia assim que não tinha muita seriedade, sabe? A gente ainda estava naquele âmbito da paquera, às vezes ele me acompanhava em algum casamento que eu ia, né, junto com a minha mãe, ele ia junto, ou com as minhas irmãs, quando eu ia tocar, quando eu ia cantar em alguma igreja. Eu participava de muitos festivais de música, sempre ganhava primeiro lugar. E então, no meio daquela confusão e eu em dúvida, né, já vislumbrando um futuro assim, de que eu teria um marido bem alheio ao ministério. E provavelmente Você já estava aceitando essa ideia? Eu já estava meio que aceitando essa ideia. E aí eu fui cantar no Congresso de Jovens da igreja do meu pai, que ele era pastor, e eu ia apresentar uma música. E nesse congresso ia ter também uma competição entre os bairros, né, de São Paulo. E aí um dos jurados seria o meu futuro marido, mas eu não sabia. Meu Deus! E aí ele estava lá no meio
Ele conta que se encantou com a minha voz, né? De um jeito assim, sobrenatural. E quem não se encanta, né? E quando chegou a hora de eu tocar com um coral de crianças que eu tinha montado com a regional, eu pedi para ele, eu subi no palco, né? Era um ginásio, e cumprimentei ele na cara de pau e pedi para ele se eu podia usar um teclado dele, porque o teclado dele era um Holland e o meu é um Yamaha de pilha. Aí começou a conversa, né? Aí ele começou a me elogiar e tal. Eu ganhei em primeiro lugar esse concurso, né, da nossa igreja, tenho o troféu até hoje. Ou seja, tudo que o músico precisa para mudar a sua vida emocional é de um teclado, né? Não é isso? E aí, depois de um mês de conversa, Deus, através, né, do meu esposo, que também tinha o sonho de viajar, de pregar, ele dizia, Deus vai me levar nas televisões, eu creio que eu vou nas praças pregar. Ele estava voltando para Jesus de uma situação muito difícil que ele passou na vida dele. E aí, depois de um mês namoramos, depois de um ano casamos, montamos uma banda. E aí, nesse meio tempo, eu já tinha pedido a dispensa da Vale. E continuando ainda psicologia, estudando. E eu comecei a me alinhar no meu propósito. E aí nós começamos a trabalhar juntos numa empresa que o meu sogro tinha, de restaurante. E quando eu tinha aquele desejo de gravar, um dia ele chegou para mim e falou assim, vamos fazer umas horas extras, inventar alguma coisa aqui, a gente capta o dinheiro e vamos gravar. E aí participamos de um outro concurso, aí já era uma coisa mais profissional, numa rádio FM. Aí o Brasil inteiro conheceu a minha banda, a gente começou a ir no Rio de Janeiro cantar, cantamos em Brasília, começamos a viajar, Curitiba, interior de São Paulo todo. E aí pegamos e tinha um canteiro de obra muito grande no bairro de Alphaville e nós começamos a vender alimentação ali para aqueles trabalhadores. Pegamos turno da noite, turno da madrugada e gravamos o primeiro LP. Mas aí a gente se envolveu com a vida secular. Aí a gente pensou, vamos ser um empresário e a gente canta de domingo. Aí eu engravidei e parei a faculdade, né? Nesse meio tempo, abri uma escola de música também, porque a gente sempre teve essa veia de empreendedorismo, né? Abri uma escola de música, ela começou a ir muito bem. E depois eu comecei a passar mal na gravidez. Fiquei 5 meses de cama, foi muito difícil. Aí acabei vendendo a escola, né? Na verdade, eu vendi para o meu baterista, mas ficou tudo em família. Foi uma escola muito boa, porque nessa escola a gente deu bolsa de estudos para a Priscila Alcântara. Nossa! Desde os 7 anos ela foi formada musicalmente pela nossa escola que eu fundei. Muitos passaram por nós, né? Eu conheci a Gabriela Rocha criança. Olha! Então tem muita gente aí que Pastor, hoje... o que você está falando me leva a entender que às vezes a gente tem um chamado e ele não acontece naquele momento e às vezes a gente desiste, né? Quantas pessoas a gente vê hoje nas igrejas frustradas em pensar que Deus esqueceu, que o chamado nunca vai acontecer. Mas eu percebo na sua história que durante esse seu trajeto, aparentemente, o chamado tinha, né, sido interrompido, mas não foi. Você estava abrindo caminho para outras pessoas. Verdade. Também. Verdade. E amadurecendo. Porque muitas vezes a gente pensa que entre o propósito e a linha de partida é um caminho reto. Sim. Mas muitas vezes não é reto. Não é. Você vai fazendo curvas, sobe, desce, vai lá embaixo, mas você chega no propósito. Você chega. E aí, quando a minha filha nasceu, nós paramos com a banda, que era, assim, muita atividade. Eu me dediquei mais à maternidade. E meu esposo ainda no ramo de restaurante, junto com o irmão dele e tudo mais. Mas aí a gente começou a passar, assim, um momento muito difícil financeiro e ele sentiu o desejo de
trabalhar em algo independente. Aí nós fizemos um curso de turismo e eu abri uma agência de turismo até a agência se estabelecer. Aí ficamos juntos trabalhando por uns anos, né? Mas não tinha Na jeito, agência né? de turismo. Estava escrito que você viveria nos Mas ares, né? enquanto isso, eu estava gravando o meu primeiro Oh, meu LP, Deus. Tá meu primeiro vendo? CD, né? Solo. Aham. E eu estava cantando com Renascer Praise, gravando com Renascer Praise, porque nessa época nós éramos membros da Igreja Renascer em Cristo. Então, eu creio que eu estava sendo treinada mesmo, fazendo algumas viagens com Renascer Praise, né? Sendo treinada ali para algo assim maior, né? Com Já certeza. cantando com multidões, com a nossa banda a gente cantou na Marcha para Jesus também, na primeira Marcha para Jesus, né? Então eu creio que era toda uma preparação de Deus. Aí até que eu dei um tempo no meu CD para me dedicar à empresa, porque a gente estava crescendo muito. Eu me especializei em eventos, em grandes eventos, viagem de formatura, viagem de empresa. Mas olha que interessante, eu mandava Gente. todo mundo para todos os lugares, Ah. eu ganhava viagens e não podia usufruir. Porque eu e meu marido, a gente tinha que estar sempre em terra, cuidando, observando, né, de Aham. toda a máquina. Administrando ali. Administrando. Aham. E aí até que um evento muito grande que eu fiz em Foz do Iguaçu não deu certo. E aí, nesse meio tempo, minha mãe faleceu. Meu Deus. E aí eu fui pro fundo do poço. Ah, mas aí eu quero que você... Pessoal, vocês sabem que aqui nós temos esse momento, né, de cura, de olhar para dentro de nós e pedir para que Deus restaure a nossa essência. E a pastora também tem uma história sobre isso, né? A gente estava aqui comentando sobre o livro dela, o Não Temas. Nós não temos o livro aqui, mas nós podemos deixar depois aqui, né, Natan? A gente pode deixar aqui para você adquirir o livro. Mas eu queria que você me contasse um pouco desse processo. Depois dessa pandemia, né? Depois desse momento, a depressão, a ansiedade virou tema Virou. agora da sociedade, né? Da sociedade moderna. Mas você também venceu uma depressão. Me conta Sim. um pouco sobre isso, pastor. Esse ano de 1998 foi um ano realmente de uma grande prova. Porque do dia para a noite, uma das nossas dívidas era um avião inteiro da Latam. Na época era só a TAM, né? Que nós tínhamos fretado hotéis. Então foi assim um baque muito grande. Então nós tivemos que devolver, vender o nosso carro, renegociar, na verdade, né? O nosso carro zero, o nosso apartamento a gente já estava para vender, já estava recebendo visita, né, de novos compradores. Então foi um momento muito difícil. Minha mãe faleceu, ela precisava de um transplante de fígado, né? Aprove Deus recolhê-la. E então foi um momento assim de eu não entender, né, o que estava acontecendo ali. E eu fiquei naquele luto. O luto acabou virando desânimo. O desânimo acabou virando um pânico. O pânico acabou virando uma depressão que me trazia até sintomas físicos. Eu tinha desmaios na minha casa. Às vezes eu acordava, minha filha de 3 anos estava chorando em cima de mim, tentando me acordar. E eu tinha taquicardia, ataque de pânico. E procurei cardiologista, fiz todos os exames, fiz até exames com Doppler, imagem com Doppler, fiz tomografia, esteira. E eu tinha, acho que 27 anos na Muito época, jovem, 28 né? anos. E na minha família não tem histórico cardíaco, nada. E, de repente, os resultados todos normais. E aí o médico chegou à conclusão que eram sintomas psicossomáticos. Né? Eu sei que hoje a psicologia moderna não gosta desse termo, mas ele existe. Ele existe. Se o teu cérebro inventa uma doença, você vai ficar doente. Sim, com certeza. Né? A Bíblia diz sobre isso, né? Em Provérbios Exatamente. 15 fala que o coração alegre embeleza o rosto, mas a tristeza é doença para os ossos. Assim como a esperança, né, adiada, Davi diz isso, ela apodrece os ossos. Apodrece os ossos. É então, muito forte. É muito forte. E aí eu fiz um tratamentozinho para pressão baixa e ele me recomendou mesmo
uma terapia e ele falou, não posso te indicar medicação porque até os seus hormônios estão bem. Você não tem nenhum problema hormonal. E aí, nesse meio tempo, quando a gente começou a pesquisar para fazer uma terapia, ele me aconselhou mudar a alimentação, mudar uma série de coisas na minha vida também, né? Porque por causa da depressão a gente dorme muito, a gente se torna uma procrastinação todo dia. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. E um abismo vai chamando outro abismo. E um abismo né? vai chamando outro abismo. Então, ele me chamou para a responsabilidade e eu senti que aquilo foi realmente um momento muito de Deus. E eu comecei a tentar colocar a disciplina mesmo desanimada, terrível, porque a depressão ela é uma dor terrível que você não sabe onde dói, mas você sabe que dói. E dói tudo, né? Tudo. Dói de dentro para fora. Tudo. E aí eu comecei a fazer a minha parte, algumas coisas que eu pude. E numa madrugada, algo muito interessante aconteceu para você aí que acredita em Deus e você que já é cristão há muito tempo está passando por momentos assim. Eu me dei conta, pastora, que fazia muito tempo que eu não orava, eu só murmurava. Só perguntava por que minha mãe morreu, e agora minha vida, por que eu perdi minha empresa, o que a gente vai fazer, olha quanta dívida. Só questionamento, questionamento em cima de questionamento. E quando eu ajoelhei naquela madrugada para orar, parecia que era a primeira vez que eu estava orando na minha vida. Eu senti a presença de Deus ali tão forte. E Deus falou para mim, Soraya, eu não posso negar a mim mesmo, meu nome é Jeová Rafá. Oh, Jesus. Sua mãe já está curada comigo e eu quero curar você também. Porque às vezes é tão fácil a gente crer para os outros. Exatamente. Mas crer para nós mesmos, como é difícil. Às vezes é fácil você crer para uma pessoa que ela vai ser curada. Mas quando o problema é com você, parece que é tão difícil. E nesse momento você passou o que a gente chama de rito de passagem. Foi o momento que você liberou a sua mãe. Foi. E foi a hora que você se livrou desse peso que te corroía. Eu tive uma visão dela muito bonita. Porque até então eu só lembrava dela na UTI e no caixão. E mudou a minha visão sobre ela, né? E nessa madrugada nasceu um louvor, que foi o Jeová Rafá, Creio em Ti. Jeová Rafá, que você conhece muito bem. Isso. Nasceu dessa madrugada. No outro dia, foi um desafio, disciplina, decorar a palavra. Lavar uma louça era uma vitória, varrer a casa era uma vitória. E no parquinho com a Raíssa era outra vitória. E eu aprendi um termo que eu gosto muito de usar, pequenos milagres. Porque às vezes você quer que Deus mude a tua vida em um segundo. Mas Deus quer te ensinar que todo dia você está mudando, todo dia você está aprendendo, todo dia você está vivendo algo novo. E o Senhor começou a abrir portas para a gente terminar o CD. Quando chegou dezembro, nós recebemos o CD da fábrica e, para a glória de Deus, em 15 dias nós vendemos toda a produção. Uau! Quando toda Deus liberta, Ele liberta em todas as áreas, né? Toda a produção. Aí tivemos um fôlego para renegociar algumas dívidas, não perdi meu apartamento, ficamos mais um ano, né, pagando os compromissos, limpando o nosso nome, mas Deus nos deu uma graça tremenda e Deus naquele dia falou para nós assim, eu agora vou sustentar vocês. Amém. E eu preciso de uma aliança. Outra coisa que a gente não tinha percebido, né? Aí agora é algo assim, para quem entende coisa espiritual, para quem é espiritual. Nós não éramos dizimistas fiéis. Uau! Mesmo sendo próspero, a gente dava o dízimo quando sobrava. Querendo ou não, vocês estavam em pendência com Deus. E aí, naquele momento, a gente fez uma aliança também. A gente tinha R$15 na carteira. Tivemos a cara de pau de escrever um envelope de dízimo de R$1,50. A oferta da viúva. E esse R$1,50, Deus multiplicou. Em um ano, nós pagamos as dívidas. Aleluia. Em um ano, nós já tínhamos nome limpo. Em um ano,
Viajamos quase o Brasil inteiro com o primeiro CD, já começamos o segundo CD. Sim. O primeiro foi independente, o segundo já foi uma gravadora que patrocinou todo o custo do CD. E neste CD, neste lançamento do CD, foi o nosso primeiro disco de ouro, para a glória de Deus. Meu Deus, que história linda, você tá vendo? Tem cura para você, tem milagre para você, né, pastora? Tem cura, tem consolo do luto. Tem. Deus quer te consolar, Deus quer te mostrar que ainda há vida. Sabe algo muito forte que eu quero falar para você que está de luto? Não deixa a morte levar mais do que ela tem que levar. Uau. A morte só tem que levar o que ela tem que levar. Mas a morte, muitas vezes, ela quer levar tudo. Verdade. Ela quer levar o ente querido e ela quer levar você, quer levar sua alegria, a harmonia da família. Quantas famílias, quantos casamentos acabam depois da morte de um filho? É verdade. É uma estatística horrível e existe, muito grande. É verdade. E existe. Então, não deixe. Existe uma vida para você, existe consolo. O Senhor vai te consolar, eu estou aqui. Dessa história nasceu esse livro, ó, que você pode adquirir direto lá com o meu escritório. Linda. Manda um WhatsApp para nós. Vamos deixar lá no aqui Instagram. no link depois. E também no Instagram você pode mandar aquele botãozinho mensagem e a gente manda entregar para você. E pastora, e Deus tem nos ensinado dia a dia romper em alegria, em ousadia, viver dentro do propósito. Então, realmente, depois dessa experiência difícil, eu encontrei o meu propósito. Pastora, eu passaria a noite toda aqui, né, conversando com a pastora, porque só dela contar a gente já sente a presença de Deus. Essa é a parte 1, gente. Em breve terá a parte 2. A gente já sente a presença de Deus aqui, mas nós estamos aqui em pleno seminário de avivamento. A Igreja Apostólica Fonte da Vida, em todos os estados do Brasil, está celebrando, ministrando o avivamento de Deus. E ouvindo a sua história, eu entendo que essa libertação, sabe? Esse é o avivamento que Deus espera de nós. É uma ação. Eu costumo dizer, pastora, que avivamento não é uma igreja animada. Avivamento é levar vida onde existe morte. Né? E o que você contou, Deus trouxe ressurreição para a sua vida. Sair de uma depressão, sair de um vale tão profundo, é viver, sim, uma ressurreição em Cristo, né? E pegando esse gancho, eu gostaria que você trouxesse para nós a sua visão sobre o avivamento, porque eu entendo o avivamento, pastora, não como um ajuntamento focado nisso, mas eu entendo isso como estilo de vida. Agora, existe um caminho para que a gente trilhe, né, esse estilo de vida. Eu brinco com os meninos aqui na igreja, eu falo para eles, olha, gente, acampamento é maravilhoso, mas tem data de validade, né? Unção de acampamento tem data de validade. Então, eu temo muito sobre isso, sabe? Nós vivermos as datas de validade sobre avivamento também. O que você pensa sobre isso, pastora? Sua vida é tão inspiradora. O que você poderia trazer para nós sobre o avivamento contínuo, né? Isso que você falou sobre data de validade, ela tem uma data de validade quando você é condicionado em se sentir avivado só em eventos. Eu acredito que essa pandemia foi permitida por Deus, não mandada por Deus, mas permitida por Deus, para trazer um grande chamado, porque a igreja, né, no mundo, ela estava muito envolvida em grandes eventos. Exatamente. Então, você vê, de repente, antes da pandemia, nós tivemos o Descend, lá em São Paulo, 3 estádios simultaneamente lotados, todos tiraram um sapato e falaram, eu vou, lá, gente. Eu pergunto, você que tirou o sapato e disse eu vou, quantas vidas você ganhou para Jesus no evangelismo pessoal nesta pandemia? Verdade. Então, muitas vezes, o avivamento ele está condicionado a eventos, a multidão, a também uma agenda muito forte de contínua, de eventos, de trabalho, mas você ser uma pessoa avivada não é você ter uma agenda de trabalho na igreja forte, constante, diária. É você ter uma vida
diária na presença do Espírito Santo e evangelizar, ganhar almas. Avivamento é o que você disse, é levar vida, é levar ressurreição, trazer vida. Eu experimentei o avivamento e está tudo ligado. Eu experimentei um grande avivamento na minha vida quando eu encontrei o meu propósito, quando eu me rendi ao meu propósito e quando eu entreguei completamente a minha vida ao Senhor. Nossa, mas você não era crente até 1998? Eu era crente, mas a minha vida não era do Senhor 100%. Quando eu entreguei ela 100%, começou um processo de avivamento na minha vida. As pessoas começaram a ser curadas. Quando eu contava essa história e cantava o louvor Creio em Ti, curas sobrenaturais aconteciam como ainda acontecem no meu ministério. Então, também avivamento é ganhar almas para o Senhor Jesus. A gente para de viver o que ouve e passa a viver o que vive, na prática, né? É a prática. Na prática, eu gosto muito do evangelismo pessoal porque eu vim dessa escola. Então, eu quero avivar teu coração, você aí dessa nova geração. Não tenha vergonha de falar de Jesus, de entregar um folheto no metrô, de entregar um folheto no ônibus, para o seu Uber. Eu já ganhei Uber para Jesus. Também já voltou muitos Uber comigo para Jesus. Já ganhei garçom no meio, na hora que foi trazer a conta, perguntei o nome dele. São coisas que Deus, né, te dá e você tem que estar atento. Um nome bíblico já é um gancho para você falar de Jesus para a pessoa. Certeza. Né? Então, esse avivamento ele tem que estar em você, levar vida, não só para você mesmo, mas para outras pessoas. Nessa pandemia eu falei, Deus, como é que eu vou fazer a tua obra? Sabe o que Deus me falou? Eu dei essa entrevista em várias lives e eu falei essa frase repetidamente. Deus me disse assim, quem tem altar não precisa de palco. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu ganhei uma manobrista do Pão de Açúcar lá do meu bairro para Jesus. Eu ganhei uma manobrista do laboratório, que eu vivia lá de noite no laboratório, que eu tive Covid 2 vezes. Voltou para Jesus e assim vai, entende? Esses dias eu fui experimentar um vestido, voltou para Jesus a recepcionista, a costureira aceitou a Jesus e a outra que estava perturbada foi liberta. Era crente, mas estava perturbada e foi liberta. Então, quando você tem um avivamento, a vida te acompanha, né? Onde a você vida passa, te acompanha onde você passa. É passa. a sombra de Pedro, né, pastora? Sai verdade. curando todo mundo, Sai né? curando. Às vezes, isso que você falou é tão importante que às vezes a gente tem tanto misticismo em nós, sabe? Eu percebo muito isso. Às vezes a gente lê o texto quando fala a sombra de Pedro curava. Eu queria tanto ter esse poder, né? Mas quando você tem a vida de Deus em você, é isso aqui onde você passa, as pessoas convertem. Onde você vai, seja no Uber, seja no ônibus, no hospital. Às vezes as pessoas falam, mas você não está doente não, eu vim aqui para trazer vida para você. Eu fui orar pelo meu esposo no hospital, que o ano passado ele quase morreu, né? De um problema que deu no intestino, não sabemos se é alguma coisa ligada com Covid, não foi provado, mas ele teve uma hemorragia no intestino. E aí ele falou, preciso fazer uma cirurgia de emergência, vem me ungir. Eu não podia dormir com ele no hospital por causa da pandemia. Aí eu fui, né? Terminei de ungir ele, o senhor do lado, ora por mim também, me unge. Aí eu orei, perguntei se ele queria aceitar Jesus, ele orou. No dia seguinte ele foi embora e meu marido ficou lá mais 10 dias. Deus. Mas tudo bem. Se meu marido ficou internado para ganhar aquela vida, valeu. Pastora, eu ficaria com você aqui, de Amém, verdade. muita história. Olha, Um dia eu ainda vou escrever um livro dessas histórias, Precisa. né? Para você que não conhece, eu tenho 4 livros escritos, todos na área emocional. Vou te mandar alguns. Eu quero. Tem muitas igrejas, grupo de mulheres que fazem estudos com esses livros. Não são perfeitos, mas eles são a Bíblia, né? Sim. Então eu conto, assim, situações esporádicas que são relacionadas ao campo das emoções, sempre alinhada com passagem bíblica. Aleluia. E você que não conhece, só joga no Google lá, Soraya Moraes Livros. Você vai poder comprar em e-book, físico, vai entregar na tua casa. Eu quero convidar você a ir conhecer também a Soraya Moraes, escritora. Amém, amém, pastor.
Muito Obrigada. obrigada. Você é Deus muito abençoe. querida, Amém. ungida, abençoada. Amém. Nós queremos profetizar sobre você cura. Que o Senhor restaure a sua vida hoje e Receba. sempre. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.